Então, iniciando então a nossa sala conversando sobre extensão, uma boa tarde a todos e a todas presentes. Hoje nós temos então o prazer de receber o professor João Brandalize. Ele vai conversar conosco sobre o campus Cárceres, né, que fez parte do programa de extensão nacional Campus Avançado, não é? Então, correto. Professor, muito obrigada pelo seu aceite em participar conosco hoje e de conversar, essa sua disponibilidade de estar conosco, falando um pouquinho, resgatando um pouco sobre a memória desse campus e desse programa de extensão que foi muito importante. Eu lhe coloquei já como apresentador. Pode carregar a sua apresentação. Apareceu aqui, mas não está abrindo. Demora para abrir? Às vezes o senhor conseguiu... Botei em PDF, está aparecendo campus avançado, PDF, está para carregar. Isso, carregue o arquivo. Isso. E depois enviar, lá em cima. Conseguiu? Eu cliquei aqui na bolinha do meio, carregar. Está enviando, está carregando. Em breve vai carregar a apresentação. Está processando. Ok. Certo. Tá certo. Então, muito obrigada. Tá. Ana, e a ti e toda a professora Francisca, eu fico muito grato e elogiado e honrado de ter recebido esse convite, de relembrar um pouco as nossas atividades e relembrar o campus Avançado de Cássia. Eu vi que o professor Arno, nosso convidado também, ele apareceu na tela aí, não sei se você percebeu. Pode ser? Bom, vamos começar então nosso trabalho. Olha só, para mim rodar, tu vai rodar para mim ou eu rodo aqui? Eu rodo, né? Acho que tem... Bom, meu pai me ensinou uma vez, me comentou uma vez, que quando o avô não conta a história e o neto não quer ouvir, a memória se perde. Eu acho que a PREC hoje é o avô aí que está convocando o seu neto a querer ouvir uma história, correto? Perdão, o vô estou sendo eu aqui, da PREC, eu acho que o mais antigo, e estou convidando aí os netinhos aí para assistir essa apresentação para resgatar a nossa memória. Eu vou desenvolver o tema falando um pouco para a gente poder entender aquele momento que era o Brasil nos anos 60 e 85, o que a Universidade Brasileira fazia, onde que ela estava localizada nesse período também, como é que surgiu o Projeto Rondon, e dali, como é que surgiu o campus, e a partir do surgimento do campus, então, vamos conversar um pouco sobre o nosso campus, como é que ele funcionava, quais eram os objetivos, qual era a área de abrangência, a área de atuação, que metodologia de trabalho a gente desenvolvia para que essa metodologia de trabalho fosse vinculada à atividade de extensão e às dificuldades que se tem até hoje. O encerramento das atividades do campus e as conclusões finais, ok? Bom, Brasil dos anos 80, nós podemos verificando aqui esses dados do censo de 90, 60, 70, 80, nós vamos verificar que há um grande vazio demográfico nesta região toda aqui do norte. Dá para acompanhar no mapa aí, Ana? Dá para ser percebido, tá? Então, nós temos um vazio demográfico nessa região toda e é Brasil. Como é que nós vamos ocupar esse espaço territorial que é nosso?
sem ter gente aí. E nós vamos verificar que nós temos as universidades, além das capitais, elas concentradas nessa região litorânea aqui. E o nosso vazio é isso aqui. Cáceres está nessa região aqui. Eu comento isso porque muitas vezes me perguntaram, mas para que foi no Mato Grosso se já não tinha os problemas aqui? Então, para que a universidade se preocupou com o Mato Grosso se o Brasil tem cheio de problemas na nossa região mesmo? Naquele momento, o que a gente ia fazer, como ocupar esse espaço aqui? Esse era o desafio dos anos 60 a anos 80. Então, nós temos o que? Um Brasil com uma realidade que se vislumbra de um país continental, cheio de desertos humanos, num vai e vem das migrações internas e com múltiplas características socioambientais e culturais, que para entendê-lo e integrá-lo, exige uma análise a ser feita a partir da vivência em loco, da realidade dos problemas e das potencialidades econômicas, sociais, culturais e ambientais. Um país com regiões inteiras estimadas pela pobreza e de problemas crônicos, um país que também quer se desenvolver. Então, temos 3 desafios aqui. Primeiro, o tamanho do país. Segundo, os problemas de pobreza e desigualdades que o Brasil tem. E o terceiro, que é querer se desenvolver, precisar se desenvolver. Aqui, das correntes migratórias, vamos verificar, por exemplo, a própria região de Cáceres, ela estava sendo ocupada por pessoal que saía de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, São Paulo. Tá? Os gaúchos estavam ainda aqui no Santa Catarina, Paraná, estavam no Paraná. Isso é nos anos 70, 80 que eles começaram a enfrentar o Mato Grosso. E hoje nós temos regiões do norte do Mato Grosso com comunidades fortes de pessoal aqui do sul. Aproveitando, quando eu estava na direção, na coordenação do campus, eu fui convidado uma vez para fazer uma visita ao Espírito Santo. Eles estavam querendo um campus avançado, estavam querendo uma ação. Quando eu cheguei lá no Piauí, quando cheguei no Piauí e sentei lá para discutir com o secretário de Desenvolvimento do Estado, o que ele queria mesmo era levar agricultores do sul do Brasil que tinham experiência em arroz para plantar arroz lá no Piauí. Esse empreendedorismo, esse conhecimento do gaúcho aqui da Zona Sul, e de atuar na terra e na atividade agrícola, principalmente, fez com que eles ocupassem Paraná, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e foram-se embora. Eu tenho um parente nosso que saiu do Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, do Paraná a menina casou, foi para Mato Grosso, acabaram indo no Paraguai. Então, também a nossa região aqui, a nossa comunidade, principalmente o italiano, o alemão, do norte do estado, tinha muito esse espírito aventureiro, espírito de empreendedor, tá? que atuou no Brasil todo. O ensino superior, por sua vez, está localizado no litoral, nas capitais, sendo que aquelas capitais interioranas, que nem Cuiabá, Manaus, Belém, foram universidades criadas à semelhança da UFPER, foram criadas nos anos 60. Então, o restante está aqui no litoral, porque é onde estava o ensino superior brasileiro. Uma universidade que traz na herança aspectos que remontam ao século XII, entre as quais a introdução do modelo externo em lugar de um projeto elaborado por professores, por pensadores brasileiros. Isso, na bibliografia, aparece muito isso, em que a nossa modelo de universidade não foi criado a partir das nossas necessidades, mas sim foi copiado de França, Alemanha e outras tantas, e muita gente depois não soube adaptar. Uma universidade jovem, por sua vez, que é desafiada a assumir o protagonismo na busca de redução dos desníveis e das injustiças sociais, além da integração, visto as gritantes diferenças regionais que nós vivemos e vivemos até hoje. Para tanto, as universidades passam a atuar além dos seus muros e entenderem que a realidade social terá reflexo da cidade. Nós estamos pagando hoje, o Enem colocou claramente as dificuldades do ensino básico brasileiro. Hoje é que estamos sentindo a realidade da nossa assim, descuido pão no ensino básico. E agora está chegando na universidade. O projeto nos seus programas
a exemplo do campus avançado, passavam a ser as oportunidades que as universidades tinham de atuar, então, fora dos seus campos. A origem do Projeto Rondão. Rapidamente, já começou com uma integração de duas instituições, a Escola de Comando Maior do Exército, lá no Rio de Janeiro, e a Universidade do Estado do Guanabara, hoje a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, através de uma disciplina de Sociologia, ministrada pelo professor Almir Madeira. Nessa disciplina, você percebeu que alguns alunos que tinham uma experiência dessa vivência do país responderam melhor às atividades acadêmicas e os projetos que estão sendo desenvolvidos na aula. Com essa experiência, com essa realidade, então, foi criada a Operação Zero, dia 11 de julho de 67, e 11 de julho é o dia do rondonista, a partir daí passou a ser o dia do rondonista, que foram para Porto Velho e passaram um período de férias, e foi a primeira experiência, então, da nossa participação da universidade com seus alunos, com a sua juventude, nesse desbravamento do Brasil, que foi, então, a Operação Zero. Esse sucesso foi discutido, foi elaborado, foi evidenciado, e a partir daí chegou já a nível de governo federal, e aí o governo criou um grupo de trabalho, tá, a partir de um decreto-lei, que foi chamado Grupo de Trabalho Projeto Rondão, em homenagem ao Rondon, ao Cândido Rondon, tá? E, da partir desse grupo, foi dada uma autonomia, isso é, em termos institucionais legais, em 1970, pela Lei 67.505, e depois que concluiu em 75, com a Lei 6.310, que criou a Fundação Projeto Rondon. Então, aí, institucionalmente, foi criado um órgão maior corpo, até para dar suporte a esse desafio e a esse objetivo que era a interiorização do ensino, interiorização e dos nossos alunos no Brasil. Em janeiro de 89, o Projeto Rondon, naquela forma de Fundação Projeto Rondon, foi extinto, tá? A partir da Lei 7.732. Então, a Fundação Projeto Rondon, que criou os campos avançados, teve atuação até 89. Em 90, por iniciativa de ex-rondonistas, que criaram uma Associação Nacional de Rondonistas, tá? Eles criaram uma organização não governamental, que é a MOCIP, tá? Com o nome Projeto Rondão. Aí tem até um debate, eu até fui convidado, não participando, não por eu estar envolvido com outras coisas, o símbolo, teve uma certa interação entre antes e depois. Mas, nesse momento, era uma forma de ter a memória do Projeto Rondon. E no vazio do Projeto Rondon foi criado, depois, na época, a Universidade Solidária, tá? Que era um programa já de nível federal, vinculado ao gabinete da Presidência da República. O lema do Projeto Rondon, da Fundação, era integrar para não entregar, que era promover estágio de serviço, e a finalidade era promover estágio de serviço para estudantes universitários, tá? No decorrer do período de férias escolares, e fomentar o engajamento da juventude universitária na Política Nacional de Desenvolvimento Integrado. Foi manifestado na Portaria 3.393, de 67, pelo Ministério do Interior, que criou, então, o trabalho denominado Projeto Rondon. Essa aqui, então, é a camiseta amarela, e muito encontrada no interior do Brasil, principalmente entre férias. Tinha os assessores todos, tinha duas diretorias, uma de planejamento financeiro e outra de planejamento, aqui tinha, e cada estado tinha uma coordenação estadual. Então, ficou uma instituição bastante pesada. Eu tinha não era uma crítica, eu tinha uma observação na época que tinha um custo tudo isso, tá? E sempre se trabalhou com custos reduzidos, sempre se teve problema, tá? Na gestão e no desenvolvimento dessas atividades. Tá? Mas aqui era a estrutura da Fundação Projeto Rondon.
Dentro do Projeto Rondon, nós tínhamos, não era só o campus avançado, nós tínhamos a Operação Nacional, que era a repetição da primeira Operação Zero, tá? Que era feita no mês de janeiro e fevereiro, todos os anos, que se chamava Operação de Verão. Tá? Então, eram as que a fundação escolhia e colocava. Então, isso aqui era um tipo de operação. Tínhamos operações regionais, que eram para a região, tá? Da Universidade, então, tinha suas operações regionais. Tinha operações especiais, que eram dirigidas a pontos específicos e a casos e a temas específicos. Logo em seguida, em 72, foi criado a interiorização, isso é para fixar recursos humanos, fixar mão de obra. Teve também outras, que eram estágios remunerados. Aqui tinha a coordenação local de Pelotas, que era coordenada pela professora Ana Andreola. Ela fazia um papel muito parecido com o que é o CIEM hoje, fazia aquela ligação entre a escola e as empresas, ou as escolas e principalmente empresas, ou órgãos públicos, geralmente, que se usava esse estágio remunerado com estudantes. E o campus avançado, que na realidade era um polo de desenvolvimento da microrregião. Ana, está me ouvindo? Está tudo em ordem. Aqui nós temos uma foto, tá? Essa foto é do primeiro campus avançado implantado, foi da Universidade de Santa Maria. Tá? Aqui é a foto do início da viagem da primeira equipe de Santa Maria, que foi para Roraima, onde era no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Na época era Amazonas, e hoje é a capital do estado de Roraima. No período de 67 a 87, mais de 370 mil estudantes e professores foram atuar e participaram desses trabalhos da Fundação Projeto Rondon. E então nós chegamos no campus avançado de Castro. Esse é o nosso campus. Aqui eu tenho uma fachada do campus avançado de Castro. Tá? E como é que foi concebido o campus? O campus teve a reunião de criação do campus. Ela se deu no dia 5 de 10 de 72, quando foi assinado o protocolo de intenções entre a Universidade Federal de Pelotas, Universidade Católica de Pelotas, Universidade Federal de Rio Grande, tá? Coordenação do Projeto Rondon do Rio Grande do Sul, tá? E o presidente do Projeto Rondon, além do Ministério do Meio Ambiente, do Interior. Então, no dia 5 de outubro de 72, foi assinado aqui em Pelotas, com a presença do Ministério do Interior, tá? Depois de 2 anos de trabalhos das universidades com o Ministério do Interior, então foi assinado o protocolo de intenções para se estudar a implantação do campus avançado de Cáceres. É aí que começa, então, praticamente a história do campus de Cáceres. Em seguida, no dia 3 de janeiro, parte a equipe que foi fazer o estudo de viabilidade e implantação do campus de Cáceres. Tá? Foram 10 professores, coordenado pelo Dr. Francisco Neves da Silva. Hoje é o da Santa Casa, o curador, não é curador, me esqueci o nome, mas ele que está cuidando da Santa Casa, de Misericórdia, aqui de Pelotas. Eles saíram, não foi de avião que saiu daqui, foram de ônibus até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foram de ônibus, foram de avião, tá? Então foi uma viagem bastante cansativa, e foram para Cáceres, Cuiabá e Brasília, onde foi o roteiro que essa equipe fez para levantar os dados, apresentar os dados e definir lá o trabalho. Para falar um pouco da história, eu me coloquei, e a metodologia que esse grupo desenvolveu para fazer esse levantamento, tá? Foi fazer um estudo político, econômico, social, cultural e ambiental. Tá? Eles colocaram que usaram um sistema chamado 14 sistemas sociais. Tá? Eu não consegui encontrar teoria que me ajudasse. Eu não entendi direito como é que eles fizeram no relatório que eu encontrei, por acaso, tá? Que fala do tema. Arno, tudo bem? Aí,
O Arnold, se tu fica à vontade, se quiser entrar, tu pode falar, tá? Hein? Tá me ouvindo bem? Bem, tá. O som tá chegando bem aqui. E aprendo muito. Tá, eu estou te ouvindo também, muito bem. Tá. Desse estudo, definiram 4 programas, e eles compararam esse estudo com os 16 programas governamentais que estavam sendo desenvolvidos na região, e que eram desenvolvidos na região lá do Centro-Oeste. Eu vou tentar fazer um contraponto entre o que essa primeira equipe identificou e propôs com a nossa história do que nós fizemos. Para perceber se nós ficamos muito longe, se nós atendemos, o que aconteceu entre o que esses colegas nossos, que foram lá em 1973, e o que se fez nessa história toda. Claro que eu vou me limitar a lembrar um pouco do que foi a minha passagem de 80 para cá. O Arno vai lembrar um pouquinho antes de mim, mas tem um espaço aí de 73, tá, que nós vamos tentar, nós não vamos ter muito diálogo sobre isso. Em cima dos dados e comparando os dados, eu cheguei à conclusão, nós chegamos à conclusão, eu, Arno, que a primeira equipe saiu de alunos, saiu de Pelotas em julho de 73, correto? Porque a Dorno foi a equipe 12 e foi em julho de 74. A minha equipe foi a 30 e foi em janeiro de 76. Então, por essa data, nós chegamos à conclusão que a primeira equipe que saiu para atuar foi em julho de 73. Bom, dados sobre a cidade de Cáceres. Tá? A cidade de Cáceres, na época, era a terceira principal cidade do estado de Mato Grosso. Não existia o Mato Grosso do Sul, era ainda Mato Grosso, incluindo o Mato Grosso do Sul. Era Cuiabá, Campo Grande e Cáceres. A área territorial de Cáceres era 40.376 km². Pelotas hoje tem 1.600 km², o território de Cáceres correspondia a 25 vezes o território de Pelotas. Então, por exemplo, locais que a universidade participou, Porto Espiridião, dá uma distância de Cáceres quase de 180 quilômetros. Então, nós tínhamos distância lá que era quase que a Porto Alegre. Então, vocês têm uma ideia do tamanho e do desafio que a universidade estava assumindo naquela época. A população de Cáceres era de 140 mil habitantes, 117 mil na área urbana e 122.969 na zona rural. Naquela época, eles tinham 12 glebas, Rio Branco, Lambari, Panorama, Cristonópolis, Arunca 12, Salto do Céu, Salto das Neves, Rio Vermelho, Mirassol Deste, Jauru, Floriano, Figueirópolis e Porto Espiridião. No relatório, eles não estão citando 4 marcos. Eu não sei se 4 marcos na época não existia, mas pelo tamanho de 4 marcos, onde eu fui para lá em 80, eu acredito que já poderia ter sido lá, porque eles foram fazer levantamento eles citaram e levantaram dados em Mirassol do Oeste. Então, não sei se 4 marcos na época não era ainda uma gleba. Gleba é o que no sul se chama de distrito. Então, gleba no centro-oeste corresponde a distrito no Rio Grande do Sul. Para vocês terem uma ideia, então, aqui eu tenho Cáceres e a atuação do campus em toda essa área aqui. Tá? Ainda Cáceres tem um Pantanal aqui que nós não entramos no Pantanal. Estão me ouvindo? Alô? Alô? Estamos lhe ouvindo. Então, você percebe, ó, Cáceres, Cuiabá, não sei se dá para eu consigo mostrar para vocês, e Cáceres, Porto Espiridião, Ponta de Lacerda e Bela Vista da Santíssima Trindade, que também o campus atuou, é mais longe a Bela Vista da Santíssima Trindade, que foi a primeira capital de Mato Grosso, do que Cuiabá. Aqui é importante, não sei se o Arno me ajuda, Arno, porque a entrada de pessoas aqui também ela se deu para o Rio Paraguai,
como também aqui em Bela Vista de Trindade, que foi a primeira capital, também se deu pelo rio aqui. E aqui em Castro, a industrialização também foi interessante. Havia uma unidade industrial de cana-de-açúcar bem relevante lá, que eu não sei em que época ela estou. Eu, quando cheguei lá, já estava em ruínas. Tu lembra de alguma coisa, Arno? Não, também na década de 80 não existia mais. Era objeto de visitação e conhecer as histórias do passado, principalmente dos escravos. Né? Essas minas funcionavam baseadas na área do escravo. Eu visitei a ruína e parecia assim, quando o cara sai de uma casa e deixa os móveis, deixa tudo e vai-se embora. Então, tinha equipamento, correias, coisa bem interessante. E em 1980, quando eu estava no campus, eu recebi um professor da USP que estava estudando a industrialização no interior do Brasil. E ele soube dessa empresa e chegou lá e tentou procurar. Mas quando ele chegou, a Grandene, que tinha comprado a fazenda, já tinha feito a faxina, tinha levado tudo para o ferro velho. Pai, esse professor ficou louco da vida. Tá? Então, para vocês perceberem que o Rio Paraguai aqui foi, sem sombra de dúvida, e eu li qualquer coisa, tinha charqueadas aqui também. Tu confere, Arno? Sim. É isso. Então, é um meio que parecido com nós aqui também. Bom, com base nesse estudo, o grupo definiu, lá em 1973, 16 programas de atuação. Um deles, que eles chamaram de administração. Eles fizeram uma análise da administração pública, isso é, prefeitura, e encontraram uma série de coisas lá que havia necessidade de orientação e qualificação, desde a qualificação dos recursos humanos, tá? A inter-relação da prefeitura com outros órgãos, saneamento básico. Então, uma das ações que ficou definida como ser importante era qualificar também os órgãos públicos, a partir da prefeitura. E lá eles propunham subdivisão do município, já que tinha glebas que tinham uma certa relevância e já tinha uma certa atividade própria, reestruturação da prefeitura, disponibilizar cursos de aperfeiçoamento e assessoramento à prefeitura. Bom, eu entendo, Arno, que a prefeitura e o campo sempre estiveram muito próximos nesse sentido, né? E sempre a gente apoiou a área de educação, a área da saúde, sempre houve uma interação nesse sentido, concorda? Sim. Então, acho que esse item nós, de uma certa forma, não sei qual foi a participação do campus na subdivisão do município. Tá? Talvez, a partir da ação no interior, houve o estímulo que as comunidades se atuassem no sentido da sua emancipação. Tá? Então, esse item, eu acho que o campus atendeu ao que os nossos colegas lá em 73 projetavam como futuro. Outro item era o programa agropecuário. E aí eram dois itens que eram importantes, que era agricultura e pecuária. Os principais produtos da época e até hoje, o Arno vai me completar, que ele está nessa área, ele é esperto e conhece muito bem, mas na época tinha arroz, milho, feijão, café e algodão. O algodão tinha uma cultura que estava sendo implantada, segundo o relatório, lá no Alto do Céu, lá perto de Rio Branco. Era uma gleba, acho colonizada por paulistas ou goianos, e era onde que plantava algodão. Mas as produtividades eram baixas, abaixo de 30 sacos por hectare. Tá? E outra era a pecuária, que era a pecuária extensiva, Nelore e Giro, tá? Principalmente na parte baixa, que é na parte do Pantanal, que aí você tem as grandes propriedades da região, e introduzindo na parte mais alta, que era nas glebas, que é importante também salientar, para quem não conhece, que a cidade de Castro o Rio Paraguai, ele passa pela cidade de Castro. Ao se passar o Rio Paraguai, nós já vamos para a zona alta, a zona da Serra de Castro, que é para o lado norte. Para o lado sul, nós vamos ter um Pantanal. Então, Castro está localizado no início do Pantanal.
e parte do território dele atinge o Pantanal. Então, nós tínhamos os fazendeiros do Pantanal, e os fazendeiros estavam se criando na parte mais alta, que era nas glebas. O arroz entrava sempre como primeira ação, no sentido de criar pastagem, né, Arno? Concorda comigo? Sim, é cultura, abertura de área. Que é o que acontece até hoje na Amazonas. Tá certo? Isso, para entrar com pasto. Que era a de sequeiro. Correto. Bom, o que o grupo previa é que nós precisávamos fazer o quê? Melhorar os procedimentos, melhorar usando sementes selecionadas, que naquela época se usava sementes que o próprio agricultor guardava de um ano para o outro, aumentar a assistência técnica e também na área de defesa animal, tá? Melhoria do sistema de armazenagem, que a armazenagem, além de ser pouco, estava mal localizada, melhoria das estradas para escoamento da produção, e aí acesso ao crédito rural. Bom, nesse item, eu acho que o campus teve uma ação constante, permanente e presente sempre, né, Arno? Sim. Tanto no desenvolvimento de trabalhos de assistência, como de pesquisa, né? Aí entra a da soja, né? Foram os primeiros estudos que deram resposta à viabilidade de extensão da cultura no Mato Grosso, lá em 1994, e também na orientação para implantação, que foi marcante, da cooperativa de aqui bom, que hoje é uma cooperativa consagrada, trabalha somente com produto leite. Leite então tivemos estagiários nós fazendo, reunindo para propiciar a tomada de decisão para viabilizar a implantação de Araputanga. E lá a líder disto foi um padre local. Bom, isso nós não temos nenhuma, ficar assim, com toda certeza, o campus avançado de Cássio, nessa área da agropecuária, teve uma importância significativa no desenvolvimento da região. Outro programa que eles definiram lá foi assistência e previdência. E aí, sim, tinha toda uma mescla, porque ela tinha o Fundo Rural, o INPS, e Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso, sindicatos, prestadores de serviços, hospitais, médicos, laboratórios. Ninguém sabia direito o que fazia, nem direito o que tinha para receber. E o grupo propunha de que a gente precisava melhorar os procedimentos burocráticos, as relações entre Fundo Rural, INPS e Instituto de Previdência do Mato Grosso, com os sindicatos e com os prestadores de serviços, hospitais, médicos e laboratórios. E também definir e preparar recursos humanos, curso aperfeiçoando esse pessoal da área da saúde, implantação de um hospital regional, tá? E também uma viatura para transporte de doentes, uma ambulância, e a participação, aí a própria unidade, a próprio grupo definiu que o campus podia participar com uma unidade móvel para atender o interior. Esse item, eu acho que também o campus atuou na assistência, principalmente no que tange a atender a população em geral, e tanto porque nós tivemos uma unidade móvel, tá, que tinha um gabinete odontológico e um médico, que funcionou até os anos, até quando eu estava lá, tá? Mas o Arno tem uma notícia, e eu digo para tu dar aí, que é a do pronto-socorro. Fala aí, Arno. Sim, o atendimento municipal em Cáceres da Saúde, ele imposto de saúde, né, foi construído do lado da sede do campus de Cáceres, né? Campus avançado de Cáceres. Salvo o ano, os recursos para a ação disso foram idos por meio de um projeto do Comissão de Faixa Inteira. Aliás, inclusive, essa envolve o caminhão médico odontológico também foi isso disso,
E isso, através, quer dizer, quem assume isso, o disso é a prefeitura, mas a fonte de financiamento foi fundo da Comissão de Paz de Fronteira, onde que os responsáveis pelo tanto na retirada do GTU, professores orientadores, participaram da realização desses processos. Correto, Mário. Então, na área de assistência, o campus disponibilizava a unidade móvel e mais o posto de saúde que funcionava ao lado do prédio da sede do campus avançado. Outro sempre, item. se me permite. Fala, pode falar. Sempre, se me permite, sempre havia nas empresas a área de saúde, né, e atuavam junto com os profissionais responsáveis dos locais do posto de saúde. Né. Esse posto ficou ali funcionando e sendo muito mais recentemente que foi desado e hoje lá a escola. É bom, o que o Warren está colocando é bom salientar, porque na área da saúde, a gente sempre tinha que ter um técnico local, médico-dentista, que acompanhassem os nossos estagiários. E nos postos de saúde que funcionava ao lado do campus, nós tínhamos um médico e tinha 2 dentistas que faziam o acompanhamento dos alunos, e os alunos atuavam lá. Outro item que o grupo de estudo iniciou, que iniciou a viabilidade do campus, colocaram que era ciência e tecnologia, Arno. E eu achei interessante que eles separaram a produção do conhecimento. E eles salientavam muito lá o posto agropecuário que era da Embrapa, e que estava praticamente desativado lá. Então, eles achavam interessante que fosse definida uma diretriz aí com os órgãos regionais, que nem a Sudeco, a PIBMAN e a CARMAT também, para viabilizar junto e a própria estimular a Embrapa a desenvolver ações no sentido de fazer pesquisa lá naquele posto agropecuário. Bom, lá no posto, nós até, quando estava lá, nós tentamos querer assumir o posto lá da Embrapa, não foi muito longe. Mas o Arno, como empreendedor, tá? Ele já nos anos 70, começou lá em 74, começou a pesquisar a soja. Tá? Eu fiz um canteiro também lá em 80, que o professor Venetti mandou fazer, lá no campus avançado. Mas o estudo da viabilidade da soja já começou com o professor Arno lá em 1974, que também começou com a pesquisa. Na área da saúde, o filho do professor Castanho, que também formou na medicina nossa aqui, ele teve como estagiário lá como aluno e fez uma pesquisa lá no hospital de fogo selvagem, como é que era, Arno? Hanseníades? Bolsa Americana. E ele identificou, tá, que essa patologia atingia os olhos também. E ele publicou na época, em revista, também mandou uma cópia da pesquisa que ele fez naquela região e foi publicado em primeira mão aí para o mundo, tá? Dados daquela... a gente podia ter trabalhado mais, talvez, na pesquisa, mas, de qualquer forma, a gente levou conhecimento para lá. Correto, Marcos? Queria alguma coisa mais nessa área? Sim, voltando para a questão da soja, né? Isso, da ciência e tecnologia. Isso. Em 74, nós começamos lá experimentos, né, para o projeto. O nome do projeto era coordenado pela professora Ana, Solos, né, que era o representante para treinar o orientador do pessoal no MIT. Então, nós trabalhamos com 4 materiais, né, Santa Rosa, Prata, Braga e Rio, era o nome das mais que estamos aqui. E o objetivo era estudar a viabilidade técnica e a ampliação da cultura soja no Mato Grosso. Então, um dos issues aqui, Mato Grosso do Sul teve alguns outros estudos também, mas aqui, né, nessa posição, para cima, era o pioneiro isso, né? E que deu suporte né, a desenvolver o Mato Grosso. Os resultados. Ok, Arno.
Então, acho que esse também nós cumprimos a missão, né? Sim, sem dúvida, sem Ah, dúvida. outro Hoje, programa que o grosso grupo é, evidenciou... Pode falar. não, de fato, isso é marcante, né? Porque o desenvolvimento do Mato Grosso, hoje, é muito pautado na soja, na cultura da soja, né? Essa introdução das raízes lá atrás, desse trabalho ali. Outro item que o grupo levantou foi a parte comercial. A principal atividade que se evidenciava no município de Cássia era comercial, entre lojas, ah, hotéis, serviço. Ela tinha uma certa característica muito parecida com a nossa aqui de Pelotas, que não tinha indústria na região. Tá? Então, o que o grupo colocou foi melhoria do controle e fiscalização, porque havia muita sonegação e, por consequência, a prefeitura não recebia, né? Oferecer cursos de aperfeiçoamento ao pessoal que trabalhasse nessas áreas, intensificar o comércio de produtos locais e maior acesso ao crédito, comunicação e armazenamento da produção local. Eram os itens que eles abordaram. Eu acredito que, na sequência, na própria convivência nossa, isso aconteceu. Foi acontecendo e foi melhorando e foi interagindo. Uma das coisas que me chamou a atenção, que eu me lembro, foi quando eu estava como diretor, um aluno de Rio Grande foi para lá, da medicina, conheceu uma menina, casaram, aí ele voltou, não deu certo, a família da guria que esteve aqui em Rio Grande, não sei, não deu certo, voltou, e instalaram um trailer de cachorro-quente aí na praça, tá lembrado, Ana? Sim. Foi o primeiro que foi para lá. Então, a convivência do aluno e professores faz com que mexa e com que novos valores aconteçam nessa história toda, correto? Acho que também ajudamos nessa área. Era um colega nosso da agronomia. E aí, o irmão dele vem. Era um colega nosso da agronomia que abriu esse primeiro trailer de lanches. João Gudanese. O João vem depois. O João foi na sequência. Antes teve uma experiência de um cara de Rio Grande. Aliás, era Rondon, acho, a família daí, que botou, não deu certo, depois o João foi e botou de novo. Que ele estudou aqui em Pelotas e foi com essa experiência para lá também. Sim. Outro programa que era a colonização e reforma agrária. Aí sim, o Estado, nos anos 60, 62, 63, houve um estímulo, incentivo, tanto do governo do Estado, como de empresários imobiliários da região, tá? De venda de terra e colonização, principalmente da zona mais alta. E aí chegou gente que pegou o que era dele e pegou o que não era dele também. Então começou a aparecer os primeiros conflitos de terra. Já naquela época, vocês tinham, então, problema de terra, regularização da posse da terra, tá? E sem regularização da posse da terra, você não tem como incrementar o produto, nem como ter crédito. Então, também era uma posse ocupada sem muita produtividade, porque o cara também não tinha insegurança. Então, o grupo apontou para a regularização da terra, melhorar a assistência para você aumentar a produção, e implantar um sistema de triagem que quem chegasse para saber se o cara ia para terra mesmo ou ia invadir alguma coisa. Eu acho que isso está junto com o agronegócio, eu acho que tudo isso contribuiu e ajudou na medida que aumentou a nossa participação na assistência na agropecuária, né? Então, acho que isso também, de uma certa forma, ajudou. Item 7, comunicação. Aí eu estava falando com a Francisca antes de começar o nosso horário aqui, que eu estava me sentindo nos anos 80, sabe? Não tinha comunicação. Eu até achei interessante que no relatório dos colegas, eles colocam que uma das rádios mais ouvidas era a Rádio Guaíba de Porto Alegre, depois de São Paulo, Rio de Janeiro. E tinha uma rádio da Amazonas e uma de Goiás. Então, o município não tinha rádio emissora local. O jornal era 2 dias na semana. Tá? Então, a telefonia era local, tinham 200 telefones, segundo o exame. Então, como outras naquele
espaço vazio do norte e centro-oeste brasileiro, que estava isolada do mundo. Tá? Então, o grupo entendia que deveria ser feita ações de interação no sentido de instalação de telefonia urbana, que apareceu lá em 80, quando eu cheguei, estava começando as primeiras ligações de interurbana, só que era tão um cara proibido de ir, de aperfeiçoamento de jornalistas e instalação de uma rádio. Na minha equipe que eu fui, teve um jornalista que foi para lá. Teve várias equipes que foi jornalista para lá e, de uma certa forma, contribuiu porque o próprio campus gerava matéria e produzia matéria. Então, acho que nesse item também a gente participou. Oitavo, defesa e segurança. Tá? Como uma área grande, uma área que tivesse lá o Exército, Polícia, Delegacia Federal, Delegacia de Polícia Federal Estadual, havia também ainda a insegurança presente. Eu entendia que havia que se fazer trabalho no sentido da integração entre os diferentes melhorar a documentação mínima para os não, até para com uma carteira de um óbito era um problema sério. Acho que as informações que o campo colocou naquelas sociais da servicial, que é com a área mais pobre da cidade, e com isso a cidade, acho que também nesse item o campus atuou, e o serviço social da faculdade de serviço social aqui da Católica, mais a ciência doméstica também, que trabalha muito nessa área, com as famílias, eu acho que também nesse item, e o sindicato, a gente trabalha também, eu acho que o campo e ajuda que tinham demandas da comunidade. Então, como ele sempre atua nas demandas, tem certeza de atender. Interrompeu, Brandalice, ficou interrompida a última frase. As dificuldades sempre as demandas nesse momento. Habitação e planejamento urbano. As prefeituras e a urbanização do Brasil no todo, ela sempre foi mal planejada e pouco se cuidou do planejamento. Eu lembro na minha época que os alunos da engenharia agrícola, um dos trabalhos que nós fizemos foi criar um planejamento mínimo para Mirassol de 4 marcos. Tá? Eu não sei na tua turma, nesse sentido, o que vocês fizeram aí? O que tu lembra? Arno? Os estagiários nossos, principalmente na área ciências contábeis, econômica, e administração, quando vinham integrantes nessa área, nas equipes, eles estavam diretamente nas várias instâncias da prefeitura. Um dos que atuavam muito era a Secretaria de Administração e de Obras do município. Né? E eles participavam de várias atividades aí nesse ciclo, não só orientação, como participar em discussão, como em treinamentos também, né, como reconhecimento de campo, de áreas para dar retorno e subsidiar desses nossos direitos para melhorar a cidade de um modo geral. Correto, Arno? Outra era a industrialização. Tá? Aí sim, não havia industrialização, a máxima industrialização que se tinha lá era beneficiamento de arroz. E a indústria madeireira. Então, o grupo apontou para que houvesse incentivo nesse sentido
tá? De melhor aproveitamento dos recursos locais, agroindústria e beneficiamento da madeira. Nesse sentido, acho que também sempre se contribuiu lá na orientação e no estímulo a esse tipo de ação. Eu vou apressar um pouquinho, porque nós estamos com o tempo bastante esgotado aqui. Programa de educação, esse tinha um programa importante e relevante, educacional, e aí sim, através da pedagogia da Católica, da UFURG e da ciência doméstica nossa, esse era um tema permanente, constante, porque o que se identificou e o que se identifica até hoje, e que as universidades estão sofrendo hoje, o que a gente deixou de ter um ensino básico de boa qualidade, tá? Isso causa problema em tudo, em todos os setores da sociedade, e lá não podia ser diferente, até pela localização e tudo. Então, nós tínhamos que encontrar lá professores mal remunerados, ambiente de trabalho com dificuldade. A própria secretaria era a Secretaria de Educação, Secretaria de Educação, Assistência e tinha outra coisa junto. Tá? Aí adiante nós vamos ver. Então, é uma área forte, é uma área prioritária do próprio campus. E o campo atuou aqui, cursos para professores, acompanhamento das escolas. Acho que nessa área, o ápice dá com a própria criação do Instituto de Ensino Superior de Cássio, né, Arno? Sim. Antes tem a oferta de uma turma especial, a universidade que ofertou foi a UFMT, que fazia parte do nosso grupo. Isso. Era a UFMT, o USP e FURGS, né? Exatamente. Só que a UFMT era criada ainda. Então, eventualmente, ela participava como estagiários. Mas ele está e com todo o apoio logístico ali do campus, um curso de pedagogia para qualificar professores. Nós não tínhamos muito poucos professores qualificados, a maior parte era leigos, e aí o sistema educacional local ele ficava já quando chegava, se via alguém junto na expectativa de enfim, à frente algumas coisas e não paralisar. Porque várias temáticas, professor, várias disciplinas das escolas. O Arno, está cortando a tua fala. Sim. A tua fala está chegando cortada. Mas esse item também, que era relevante, ele foi atendido. Energia. Sim. A energia que atendia Cáceres era um gerador a diesel, faltava toda hora, era um problema seríssimo. Embora houvesse potencialidade em 3 cachoeiros que tinham lá próxima. Então, um dos grandes problemas que nós tínhamos na região era a questão energética. Recursos naturais, o grupo apontou para estudos da fauna, flora e água, tá? Pesca, pastagem, madeiras, tudo isso faz parte, que no fundo tudo isso depois ficou misturado e incluído na área do agronegócio. Então, esse também pode colocar que foi atendido. Outra área deficitária da cidade era saneamento e saúde. A saúde nós já comentamos, o saneamento, tá? Havia todo um trabalho, principalmente pela ciência doméstica, do bem-estar das casas e do bem-estar das pessoas. Então, esse item também nós atendemos, esse programa. Transporte e política exterior, já que aqui estamos próximos da Bolívia, 100 quilômetros da fronteira com a Bolívia, com a cidade de São Matias, o grupo entendia que cabia fazer uma interação maior na parte de exterior e também uma das ações que o campo não poderia deixar de atender era de estimular, incentivar e participar das ações que houvesse aqui a melhoria do transporte. Eu vivenciei
a construção da BR-364, que vai de Cuiabá a Porto Velho. Foi para mim a experiência, foi bem na época que eu estava coordenador, foi 3 anos praticamente, a obra ficou pronta. Foi a experiência que eu assisti de uma obra começar e terminar sem muito parar. Não sei como é que está o transporte hoje, mas como fazia parte das demandas, o campus sempre participou dos debates, das reuniões regionais, a nível local, a nível estadual e a nível federal, e esses itens sempre eram abordados e sempre eram colocados. Então, eu entendo que os 16 pontos apontados pelo grupo de trabalho, o campus atuou, participou e desenvolveu. A estrutura do campus era formada a partir do convênio, nas universidades era formada a partir do convênio com a Fundação Projeto Rondão, aí era criado o grupo de trabalho, no nosso caso aqui era o SPEL FURG e mais a Universidade Federal do Mato Grosso, tá? Mas aqui eu estou falando aqui do nosso. Nós tínhamos uma coordenação geral do campus e uma secretaria junto à PREC, tá? E aqui nós tínhamos os representantes de cada área que atuava e os coordenadores de áreas e os coordenadores de projeto. No campus tinha o diretor do campus avançado, um administrador do campus avançado e uma secretaria do campus avançado. No início ela era um pouquinho maior, que tinha diretor adjunto, tá, e outras coisas mais. Mas essa é a estrutura final quando eu fui para lá para fazer esse enxugamento. A área que o campus de Caixa atuou eram nessas áreas toda a área do município de Caixa, mas depois com o desmembramento ficou Rio Branco, Marques do Céu, Mirassol, 4 Marques, Mirassol do Oeste, Jauru, Ponte de Lacerda, Vila Bela, Santíssima Trindade, Araputangue e Porto Esperidião. E com a descentralização, em 84 e 85, houve uma descentralização do campus. Nós tivemos um posto avançado em Sonho Azul, pertencendo ao Mirassol do Oeste, e outro campus avançado em Porto Esperidião. Então, no fim da vida lá do campus, o campus se interiorizou, criando 2 subsedes, com apoio do DNR e com apoio da Prefeitura de Mirassol do Oeste. A manutenção do campus. Então, eram várias interações. A manutenção do campus em si era feita pela Fundação Projeto Rondão e as IES, e os projetos eram desenvolvidos a partir de apoio, convênios e interações com todos os órgãos públicos federais que atuavam na região e as próprias comunidades locais. O objetivo do campus avançados, eu peguei aqui os objetivos de uma avaliação feita pelo CUB em 1980, que avaliou a documentação do campus, fez uma avaliação da ação do campus avançado em todas as universidades brasileiras. E o grupo de reitores da Universidade Federal, das universidades brasileiras, chegaram à conclusão que o campus, ele não era um programa, nem era um projeto, mas era uma estrutura que dava suporte a implementar programa de estágio obrigatório e não obrigatório para os alunos, desenvolver relações estreitas entre as comunidades, tá, interioranas, entre valores e seus valores culturais e desenvolver processos educativos, tá? Contribuir com esforços de atividades governamentais e não governamentais, ampliar as reflexões com vistas ao aperfeiçoamento dos objetivos e metas do ensino e pesquisa da universidade, que essas observações feitas no campo também refletissem sobre o que pesquisar e o que ensinar dentro da universidade, atender às políticas estratégicas nesses vazios demográficos, econômicos, culturais que existiam no Brasil, e mais contribuir com a responsabilidade, contribuir com experiências de enriquecimento humano, social e profissional, sobretudo para o jovem brasileiro. Eu vou monitorar. A área de atuação, então, da UFPEL, em todas as áreas do conhecimento que a universidade atuava, tanto a Federal UFPEL como a USPEL, como a FURG. A FURG, ela não foi até o fim. Em 83, 84, acho que ela deixou de atuar no campus. Enquanto atividade de ensino, tá? Isso que é importante saber, ela era considerada uma atividade de ensino. Para o MEC, os campos avançados, por ser uma atividade que tinha uma sequência, não era uma atividade temporária, foi a primeira atividade externa da universidade que foi considerada como uma atividade de ensino. A UFPEL, nós não tínhamos ela no currículo.
a gente tinha, da próprio regimento da universidade, a gente tinha como você trabalhar e como fazer a interação desse trabalho feito pelo aluno, tá? Na interação com o currículo. Então, como recuperar aula, não recuperar aula, como fazer essas coisas. Mas nunca ela chegou a ser como deveria ser uma atividade curricular, infelizmente. Aqui nós temos uma galeria de fotos. Aqui temos, então, a pesquisa de soja, já em 74, que o Arno comentou. Aqui nós temos a horta também, com atividades de pesquisa e observação aqui. Aqui nós temos dentro, no entorno já um pomar que estava sendo formado, aqui com o professor Flávio Nogueira, que foi o diretor, o Luiz, que foi aluno do AVG e era o administrador do campus. Aqui nós temos chegada no búfalo dos alunos, no interior do búfalo com os alunos, aqui os alunos chegando na entrada do campus. Aqui nós temos o interior do campus, a sala do campus, onde os alunos se reuniam para estudar, debater e conviver. Aqui outra imagem do campus, do salão, da sede do campus. Aqui nós temos alunos já no interior em atuação, com a Kombi lá do campus. Aqui também os alunos já se organizando, aqui está o Arno, já com a C10 para participar das atividades. Aqui nós temos os funcionários, os nossos colaboradores do campus. Aqui nós temos uma imagem do refeitório. Outra imagem da sede do campus, no salão do campus, onde os alunos se integravam e discutiam as atividades. Aqui, da mesma forma, aqui nós temos o coordenador do campo, da coordenação do estado do Mato Grosso, numa das visitas que ele fez, que nós estávamos debatendo com as turmas, as atividades. Aqui nós temos fotos da solenidade dos 10 anos do campus, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor José Emílio, o professor Flávio, diretor do campus, o comandante-geral do comando do batalhão, e o general, que eu não lembro o nome dele, mais o coordenador do campus, do coordenador estadual do Mato Grosso. Então, aqui, imagem da solenidade dos 10 anos do campus avançado de Cássio, em 1983. Aqui a reunião, tá, desse evento. Esse senhor aqui, cara, que parece aqui calvo, o 2, 3, o quarto aqui da direita da foto, foi foi um dos principais técnicos de extensão rural do Brasil. Arno Kingler foi presidente da Acaresc no estado de Santa Catarina, e no momento ele estava aqui como representante do Ministério da Agricultura, numa reunião que teve aqui nos 10 anos do campus avançado de Cássio. Esse senhor aqui no fundo é o Pasquale, general Pasquale. Foi presidente da Fundação Projeto Rondão, e aqui nós temos imagem também do campus, mais imagem do refeitório, imagem aqui da nossa descentralização, lá em Porto Espiridião, numa casa que era do DNR, e quem fez todo o trabalho de recuperação, limpeza e recuperação foi o Exército. Sempre foi apoiador. No dia 24 de novembro de 85, foi o momento, então, que eu fiz a entrega do campus avançado de Cássio para o Célio de Oliveira, que era o coordenador do Projeto Rondão no Mato Grosso. As minhas considerações finais. Não podia deixar de homenagear, nesse momento, todos os professores, técnicos, administrativos e alunos que, pelo seu desempenho e dedicação, tá, que dispuseram o campus avançado de Cássio, que foi quem deu a vida a essa atividade. Também tenho certeza que a UFPEL, a FURG e a UFMAT, a Fundação Universidade Federal do Mato Grosso, através dos seus professores técnicos, administrativos e alunos, cumpriram a missão e atenderam aos propósitos previstos pela equipe que teve a missão de implantar o campus avançado de Cássio. Arno, tu que ficou aí como professor, como diretor e como reitor, acho que tu é um marco de referência aí de todos que trabalham por lá e que ficaram fazendo o que é. E eu peço licença aqui ao pessoal da
Universidade Federal do Mato Grosso, para dizer que a origem dela tem na minha visão, tem muito a ver com o campus avançado de Cáceres, já que ela teve início lá com o ensino superior do município. Aqui eu peguei um pouco da história da própria faculdade. E hoje a sede da Universidade Federal do Mato Grosso continua em Cáceres, nessa área. Sim, em Cáceres. E é uma luta dela aqui, que é levar ela para... Eu achei a razão de estar é que aqui ela nasceu. Aqui ela foi dada, nasceu, cresceu e esparramou também. É mais justo do que ela ficar no seu berço, onde ela nasceu. É aí que ela nasceu. É orgulho isso, tanto para acho que nós, rondistas, né, nós da Universidade Federal e das comunidades, de terem, vamos dizer assim, de ter sido o que fizeram acolher o cantamento ouro, o cantamento e cinto do IESC, né? Isso. E hoje já tem 3 campos, né? Está esparramado em todo o estado. Sim. Bom, só para lembrar o grupo, quem está assistindo isso, teve sim o lançamento do projeto Rondon, já com uma nova configuração, tá? Em 2003. A UFPEL atuou, participou, e eu assisti a semana passada, agora no início da semana, uma apresentação de uma professora e 2 professoras nossas que participaram desse evento. Para concluir, gente, vivemos num mundo cada vez mais complexo, que nos exige mentes abertas e sem preconceitos, pressupostos necessários para o desenvolvimento de atitudes e ações de tolerância, generosidade e compreensão, para que a gente possa ter uma vida melhor e uma vida mais digna e menos desigualdades. Para todos vocês, meu muito obrigado pelo convite, pela atenção e pela oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço. Muito bom. Professor, nós que agradecemos, professor Arno, também, pela belíssima participação. Foi realmente um resgate valoroso de tudo que foi desenvolvido e quanto a UFPEL contribuiu, né, com a região. Abrimos o espaço, então, para perguntas. A professora Francisca, acho que quer fazer algumas colocações, ela tinha registrado uma questão ali no chat. Quero sim, Aninha, porque foi um momento muito interessante. Acho que não teve outro projeto que nem o Campus Avançado, né? Um investimento imenso. Brandalice, eu tenho uma curiosidade. Primeiro, é bem aquela coisa assim de tentar imaginar como aconteciam essas missões, essas idas. Como é que os alunos eram escolhidos? Quais eram os cursos que a gente conseguia efetivamente mandar? Quantos foram? Eu imagino que eles não ficavam na cidade de Cáceres só, né? Eles iam para aqueles distritos, para as glebas. Como é que isso na prática acontecia? Porque foram tantas missões. Eu meio que eu quis resgatar um pouco da história minha lá atrás, que eu nunca tinha lido. Eu li por acaso essa história, por isso que eu chamei a atenção. E eu deixei de lado um pouco esse cotidiano. Mas foi boa essa tua pergunta, Francisca. O campus tinha um projeto anual. Então, anualmente, você tinha que fazer uma programação do campus. Tá? Baseado, e essa programação tinha que estar articulada. Ela, no início, no início eu também não tenho muita certeza como é que foi, mas eu vou te dar a experiência que a partir de 80. E nós tínhamos, no início do ano, a gente tinha que fazer um planejamento que articulasse com as políticas federais, com as políticas estaduais, e para definir, e com as demandas da comunidade. Então, a gente tinha que fazer um levantamento das comunidades, então a gente trazia todas as informações que os alunos, no dia a dia, cada aluno que estava atuando, ele tinha que fazer o relatório e tinha que apresentar o que ele tinha feito e as demandas que a comunidade tinha. Então, em cima dos trabalhos dos alunos
em cima das observações dos professores que acompanhavam os alunos em cada projeto, porque cada aluno tinha um professor, era um projeto, que eles executavam demanda da comunidade. Em cima dos programas federais e estaduais, se fazia uma articulação e se criava o programa do ano. E para executar, então, tinha quantos alunos que iam participar de cada projeto. Então, a universidade participava com os projetos, tá? E recebia, cada projeto recebia o atendimento e os valores necessários para executar o projeto. Aí, cada professor que apresentava o projeto, tá? Ele já fazia a seleção dos alunos, já acompanhava os alunos antes aqui, então ele tinha o ano todo para acompanhar e fazer uma interação. O aluno selecionado pelo professor, ele passava por um treinamento geral, onde a equipe toda era treinada, e o que queria a integração entre as diferentes áreas, para que também que houvesse uma interação entre as áreas. Isso era importante também, recuperar e estimular a interação entre as áreas, a interdisciplinaridade das áreas, para que todo mundo soubesse e participasse de uma forma integrada. A viagem, eu já peguei a viagem aérea, o avião saía daqui uma vez por mês, sempre na 3 ou 4 do mês, sábado, domingo, chuva, o sol. Só quando tinha neblina aqui em Pelotas, que atrasava o voo, e aí dava um transtorno enorme. A gente saía com um voo que vinha de Porto Alegre, da FAB, Bandeirante, e fazia Pelotas, Campo Grande, Cáceres, voo direto. E a gente tinha apoio de suporte, fazia Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Campo Grande, Cáceres. E, em caso de necessidade, a gente tinha suporte em Foz do Iguaçu e Campo Grande. Aí era o comando, o exército que fazia, a aeronáutica fazia o transporte, e o apoio de terra era feito pelo exército. Então, o transporte era feito dessa forma. A permanência era de 30 dias, havia sempre um dia de pensa lá das duas equipes. Era o intervalo de 4h30 da tarde, era a hora que chegava o esquema de repouso da tripulação. E então a equipe se aproveitava para. Então, isso era mais ou menos a rotina do campus e a rotina das atividades no dia a dia, no cotidiano. Cada professor da área ele tinha uma autonomia de fazer a seleção, de escolher e de acompanhar, e de treinar o aluno para dar sequência, porque o projeto era uma sequência, então tem que dar unidade a cada projeto. Não sei se eu te respondi, Francisca. Respondeu sim, Brandalice, interessantíssimo. O volume de alunos que deve ter ido deve ser muito grande. Porque o volume também estava relacionado à capacidade do voo. O voo era para 15 alunos, então você bota aí... A minha equipe bota 15 alunos por equipe, tá? Até 86, eu ia fazer esse cálculo de quantos alunos passaram pelo campus, eu deixei de fazer esse cálculo, mas é como estimativo. Eu não sei, eu li parte do teu livro, Francine, que escreveu sobre a memória dos 50 anos da UFPEL. E como eu achei que tu colocasse muito bem, acho que nós somos muito desleixados com a nossa memória e não tem nada quase escrito nem nada guardado. Eu não sei onde é que está o material do campus, tens ideia? Não, o que nós temos lá na pré, que é referente ao CRUTAC, de 1976 a 1981. Aí tem todas as ações do CRUTAC registradas em fotografia e um relatório bem espaçado, é a documentação que chegou. Eu acredito que nessas mudanças, eu não sei, essa documentação se perde muito fácil quando a gente não tem um arquivo, né? Um arquivo da universidade. No reporte para pesquisa? Eu não encontrei relatos, né? Os dados que eu encontrei foram nos relatórios. Os relatórios têm alguma coisa, só que tem um problema. Os relatórios que eu encontrei foi um retrospecto dos anos 70, que é, sim, dá dados sobre o Rondon,
e depois encontrei também relatórios a partir de 89, e aí o projeto já tinha terminado. Os dos anos 80, alguém me disse que tem, mas não está na PREC, não está no SEDOC. Eu acho que tem alguma coisa espalhada pela universidade, mas realmente tem que fazer uma busca. Com a unidade administrativa não ficou. Uma pena, né? Eu acho que foi tudo para o arquivo morto. Agora não sei como é que está no arquivo morto. Pois é. A informação... E eu tenho um pacote, uma caixa dessas de arquivo. Eu estou agora fazendo uma confidência aqui, que é... Quando eu fui fazer minha mudança, que eu me aposentei, e tinha lá, do Brandalize. Aí eu fui ver o que era. Eu achei um monte de... Eu mentoria para o Brandalize. Aí eu abri agora, poucos dias, estou fazendo outra faxina aqui para me organizar a casa, e que eu descobri, tem coisa que eu descobri esse relatório da viagem, que foi a primeira viagem para lá. Por isso que eu botei, só vou aproveitar isso aqui, para não vai ficar. Legal. Mas eu quero deixar para ti aí. Ah, que ótimo! Vai ser muito bem guardado e aproveitado. Não, esse já está para você. Deve ter no arquivo morto a documentação toda. Talvez. Pena que nós não temos nosso arquivo histórico, né? Com uma memória tão intensa, que envolveu tanta gente, tanto trabalho, né? Isso é fantástico, tem que se recuperar de algum modo. Algumas fotos que eu apresentei aqui já são importantíssimos, Brandalize. Do Arno que me disponibilizou. Que na época também, não é que nem agora que o cara tem celular e tira foto. Na época, quem tinha uma máquina fotográfica era rei. É verdade. Essa gurizada que vai ouvir isso aqui vai dizer, pô, esses caras são os dinossauros. Mas mas é muito rápido. Conta mais? Nos nossos arquivos, do arquivo morto, nós não temos também muitos documentos. Infelizmente, o nosso arquivo também já passou por algumas intempéries, né? E alguns documentos acho que acabaram sendo perdidos, assim, foram, né? Infelizmente, não houve como recuperar. Mas eu acho que isso é uma pesquisa muito interessante, né? Que a PEC poderia fazer, porque esse resgate é fundamental, né? Da história lá. Pegar algum aluno da história e fazer um TCC lá dentro, porém que se não tiver material, ele vai ficar sem conseguir concluir o trabalho dele. Sim. Mas seria um resgate muito importante para a extensão, não só da UFPEL, mas a extensão universitária como um todo, né, professor? Vocês me provocaram essa semana e eu andei vendo outras universidades. A Universidade de Santa Maria tem no link, na página dela, um memória do campus avançado de Castro, mas também do campus avançado de Roraima. Mas também eles têm lá espaço que também está vazio. O professor Arno, eu não sei se continua conosco, mas... bom, deixa eu retomar uma coisa aqui. Ali no nosso chat público tem alguns registros, né? O pessoal colocando, foram bárbaras as fotos, registrar preciso, e realmente nós não tínhamos, naquela época não se tinha mesmo a facilidade de registro que temos hoje, né? E o professor Fernando Gansi colocou isso das fotos, excelente relato fantástico, lhe agradeço, professor. A Rosângela Ferreira Rodrigues colocou o seguinte: a oportunidade de conhecer a realidade social, mas principalmente na maturidade profissional dos alunos que participaram. E uma coisa muito importante, professor, nós atualmente falamos muito no impacto na formação desse estudante, certo? E dá para perceber, pela sua fala, os estágios também eram desenvolvidos através da extensão universitária, no caso. E isso?
vendo um corte teu aí na fala, mas se eu conseguir entender é o seguinte, se os estágios eram uma atuação também de extensão através do Projeto Rondon, é isso? Isso mesmo, exato. Havia, Isso, esse programa da Fundação Projeto Rondon tinha esse objetivo, de incluir o estágio como uma atividade de extensão. Nos anos 80, houve uma forte debate do que era extensão, não era extensão, liderado pela Fundação Projeto Rondon, principalmente por Mário Pasquale, que depois ele foi secretário da CISU. Tá? Então, teve reuniões, seminários no Brasil todo, eu participei de vários, tá? E que foi quando se estimulou, se instigou, diria mais, as universidades a atuarem na extensão já de uma forma curricular. Tá? Mas é uma atividade que não é tão fácil, mas que a gente tem que buscar, melhorar, aprimorar. Agora nós estamos, o próprio UFPE está um desafio, como botar no currículo, está agora, tem carga horária no currículo, né? E tem que trabalhar, tem que buscar interação com a comunidade. Isso mesmo, Brandalize, nós estamos nessa missão de colocar 10% da carga horária como atividade extensionista nos PPCs. Temos que cumprir essa legislação e colocar. Mas o interessante é que algumas universidades, isso pelo menos nas discussões que a gente tem, relatam resistência ou não concordância que os estágios possam ser considerados como extensão. E o Campus Cáceres foi um período no qual o estágio era desenvolvido num programa de extensão, que era o programa Campus Cáceres, e eu encontrei, procurando as portarias, eu encontrei uma portaria assinada pelo reitor, isso na década de 70, instituindo o núcleo de estágios da UFPEL na extensão. A extensão é de 77, né? A Pró-Reitoria de Extensão. Essa portaria eu acho que é bem final dos anos 70. Então, o núcleo de estágios da universidade não deve ter sido uma coisa só da UFPEL, deve ter acontecido em outros lugares, era lotado na extensão. Então, não há nenhuma discordância, me parece, que essa discussão que tem hoje, ela desconhece o fato histórico de que isso já aconteceu e cumpria com todas as atuais diretrizes da extensão. Está lá, por isso que é tão importante recuperar essas trajetórias, porque elas nos ensinam muito, e ensinam até como nós temos um pensamento limitado no presente. No passado se fez fatos maiores, mais abrangentes, mais ousados, né? Porque tinha muita ousadia no projeto Campus Avançado. Imagina, e para uma área tão árida, tão a desbravar ainda, e a universidade foi sem medo, né? Quando eu falo aqui de preconceito, exatamente isso, preconceito ele aparece em coisas que a gente não se dá conta, mas, por que o estágio não pode ser uma extensão? O que tem que ser curricular? O que é curricular, o que não é curricular? O que é a vida acadêmica? Então, tem coisa aí, realmente, dentro da própria academia, e muitas vezes eu acho que o preconceito está mais presente do que a realidade que o mundo exige, né? Não sei se eu estou sendo forte. Não, mas eu acho também, eu concordo, tanto que nós estamos admitindo que o estágio, em determinada circunstância, ele tem característica extensionista, portanto, ele pode ser registrado como extensão. Mas eu acho que a experiência dos campos avançados é que pode explicar que a história já mostrou que é possível. E que, na verdade, nem só é possível, como era uma experiência inesquecível para o aluno. Imagina 30 dias. O MEC reconheceu como um espaço de estágio curricular. Cabia a cada universidade incluir ou não, e absorver. Nós não conseguimos. A gente tem dificuldade para atender quando vem um aluno de transferência reconhecer uma disciplina. Tá? Muitas vezes com o mesmo nome. Então, você imagina no estágio, é muito complicado.
Mas eu acho que, concordo com o exercício profissional, a execução da atividade, o estágio em si, ele devia fazer parte do currículo mesmo, e se é extensão, se é uma atividade para a comunidade, porque não pode ser, né? Não sei, o Arno está aí, Arno, quer falar? Sim, pois não. O Brandalize, eu fiquei preocupado também com essa registro histórico das coisas, né? De fato, se nós formos mexer em alguns baús por aí, talvez a gente consiga ainda entrar alguma coisa para resgatar, né? Mas só aproveitando para dizer que tem um livro, 4 volumes, coordenados pelo Exército Brasileiro, História Oral do Exército, e aí eles incluem a história oral do Projeto Rondon, em 4 volumes. E aí tem bastante dados, informações, pontos de vista, e alguns autores importantes no campus, para o campus de Cáceres. Ele trata, claro, esses livros tratam todos os campos do país. Mas o campus de Cáceres está bem, com bastante documentos bons aí. Ele é publicado em 2007. Eu não sei se o meu vídeo consegue me enxergar, não. Porque aí eu posso, não sei se dá para ver no alguma coisa, né? Só estou na voz ou estou no vídeo também? Só voz, professor Arno, nós não o vemos. Só voz. Tá, é a história oral do Projeto Rondon. O Campus Avançado de Cáceres está no volume 3. E ali tem depoimentos, fizeram entrevistas com os atores da época. Tem entrevista, por exemplo, do Arthur Correia Dornelles, que era o coordenador do GTU lá da FURCS. Tem o depoimento e tem do Péricles também, o depoimento do Péricles. Então, isso resgata um período inicial ainda da lei do Rondon. Tem alguns artigos publicados também na revista GUAL, né, Gestão da América Latina, 2012, se não me engano, que faz a ligação da criação da Universidade do Estado do Mato Grosso com o campus avançado de Cáceres. Ele resgata bastante aquela história lá, como é que as se desenrolaram. Professor, qual é a revista que eu não consegui escutar o nome? GUAL, GUAL, Gestão Universitária da América Latina. Quem edita ela é a Universidade de Santa Catarina. Ah, que ótimo, muito obrigada. É o volume 12, 11, 12 ou 13 que trazem alguns artigos ali, inclusive um sobre a esta universitária, o Projeto Rondon, mas nesse sentido. Muito obrigada. O depoimento... Estou à disposição. Sempre entusiasta ainda. O depoimento do professor Péricles é o Péricles da FURG. Isso mesmo. Sim, foi diretor também aqui do campus. Foi anterior ao período. E o Dornelles era o coordenador que representava a URCS nesse trinômio aí, as duas épocas e a FURG. Ele era do GTU, Grupo Universitário, né? Uhum. Eu me lembro que, não sei se permitem falar se vocês estavam comentando sobre a extensão, a UFPEL, quando viabilizou o estágio e tal. CRUTAC não foi o início desse trabalho de extensão, que oportunizou a formação de estagiários? CRUTAC. Eu não consegui escutar bem a pergunta. Tu escutaste, estavam comentando sobre estágios de extensão e tal, o início da UFPEL, quando ela viabilizou isso. Eu lembro, quando era estudante ali, que estava bastante dinâmico também, e à vontade, os alunos entusiasmados em participar do CRUTAC. Sim,
Sim, o Curutac foi bem forte. Aí esse nós temos alguma documentação. E, inclusive, convidamos o professor Neif, a Nádia participou também, e ele contou o período em que ele coordenou o Curutac. E a documentação que nós temos é essa, de 76 a 81. Eu suponho que o Curutac, pelos relatórios, ele tenha avançado até o 89. 89 é um marco. O C3 Sul, o Curutac, o Rondon, junto com o Rondon, Campus Avançado, encerram todo nesse ano. A partir de 89, todos são encerrados. Eu falo encerrados porque é a palavra que é usada no relatório. Mas, Francisca, e aqui, por exemplo, em Pelotas, nós tínhamos uma coordenação sul do Projeto Rondon, e era coordenada por uma professora nossa, que era a Ana Andreola. Então, aquelas atividades do Projeto Rondon de estágios, operação especial, operação nacional, ela que coordenava. Era um grupo, tá? Ela era professora nossa, mas ela fazia esse trabalho. Tá? Então, tinha uma coordenação administrada pelo Rondon, com a professora Cidida da UFPEL. E o campus avançado tinha uma administração própria, caminho próprio. Também aquilo, não sei onde é que foi, se perdeu, mas tem toda uma história da participação das universidades do Sul, tá? Porque pegava, também a região Sul pegava Rio Grande e Pelotas. Né? Então, tem muita coisa perdida nesse mundo dos anos 60 até hoje. É verdade, Brandalize. É uma história, é interessante como ela foi... acho até que faz sentido um pouco, mas é interessante como ela deixou de ser organizada, né? Eu esperava que a Federal de Santa Maria, que tem um arquivo, museu, a Federal de Santa Maria é muito organizada na documentação. Que ótimo, o livro, eu estou conseguindo ver palidamente a capa. É um reflexo da luz. Que perfeito. Vou abrir Esse é o volume 3. Talvez a biblioteca esses 4 volumes, na época que foi muito tempo. Muito interessante, eu anotei o nome do... Vou tentar encontrá-lo numa biblioteca. Talvez até a nossa, né, Brandalize? Talvez a gente encontre na nossa. Talvez encontre. O Arno me deu essa orientação, e eu estou aqui em quarentena, não saí de casa. Não, todos nós. O Arno, eu achei um. Clareza? Perfeito. Está meio... Não, mas dá para ver, dá para ler assim. Maravilha. Bom, parabéns a vocês. Vocês tiveram um momento histórico, né? Francisca, eu não citei professores, colegas nossos, de medo de esquecer, que vou esquecer muita gente. Mas como eu digo que todos tiveram participação, que não teríamos chegado onde nós chegamos, eu quero lembrar todos, tá? Então, que não se sintam excluídos nenhum deles. Um abraço a todos. Obrigado, Ana, pela tua generosidade. Obrigado, Francisca. Obrigado, a Ana. E a gente está aí para contribuir no que a gente puder contribuir. Um abraço. Ótimo. Queremos conhecer o teu material. O relatório que tu encontrasse, aquele... Não, eu vou te visitar, depois da pandemia eu vou te visitar. Que ótimo, maravilha, maravilha. Aninha, quer fazer um encerramento, então?
Embora esteja muito interessante o diálogo, foi realmente uma hora enriquecedora e gostaríamos de dar continuidade, então, assim, já deixo de público o convite para que tenhamos outra sala como essa, em que possamos fazer uma mesa redonda, como o professor Brandalize já nos colocou, né? Agradecer imensamente a participação do professor Arno, do professor Brandalize, das contribuições da Francisca. Eu instiguei mesmo a questão do estágio, porque as colocações de vocês foram perfeitas, a gente está em um momento em que discute sobre isso, né? Então é bom fazer esse resgate. Só queria fazer mais uma colocação. Na divulgação do Facebook, né, teve algumas manifestações, e uma delas foi uma ex-aluna que disse que fez o seu estágio lá, participou, né, na operação em Cáceres, e foi uma das experiências mais belas da vida dela. Então, de fato, a extensão faz a diferença na vida dos nossos estudantes, faz diferença na vida de nós, enquanto profissionais. Então, eu estou imensamente grata de poder mediar essa sala e poder ouvir experiências tão ricas como a de vocês, e que a gente possa realmente resgatar cada vez mais essa história, porque se a gente não conhece nosso passado, a gente não tem como planejar tão bem nosso futuro e muito menos entender o nosso presente, não é mesmo? Então, muito obrigada, professor. Não sei se quer fazer alguma colocação final. Fiquem à vontade. Eu quero agradecer ao Brandalize por não só ter aceitado o convite, mas aceitado dessa forma, com uma pesquisa, com dados. Foi maravilhoso ver cada um dos teus slides, entender essas missões, essa sequência, os objetivos que foram atingidos, e o convite que ele fez ao professor Arno, que aqui nós, na verdade, tivemos uma mesa no qual duas pessoas que viveram intensamente foram responsáveis, sem dúvida, pelo êxito do projeto aqui, estiveram com o coração aberto, nos apontando, inclusive, caminhos de conhecimento. Muito obrigada, Brandalize, muito obrigada, Arno. Foi realmente uma tarde muito proveitosa. E como a Ana disse, continua o convite. Enquanto vocês não cansarem, nós nos chamaremos. Obrigado. Acho que o Arno continua no ano em 80, está cortando a ligação dele. Arno, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Aqui chegou cortado. Sim, estou ouvindo. Aqui está chegando bem. Está chegando bem aqui. Ok, gente. Obrigado, Arno. Obrigado a todos, tá? Um bom fim de dia para vocês todos aí. Sucesso e Então tá, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. Em breve, a gravação desse tarde vai estar disponível no nosso site. E fica o convite, então, para participar das nossas próximas salas. E espero que tenham todos um ótimo final de tarde. Até a próxima. obrigado.